Olá! Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026 e está no ar o WERN-TV Notícias. Confira os nossos destaques da semana. Eleições 2026 devem contar com mais mulheres votantes. Antes a gente não tinha esse direito, né? Aí é uma conquista muito grande nossa, de poder votar. Aplicativo auxilia o monitoramento da propaganda eleitoral. Se eu tivesse que ir em algum local falar o que eu vi acontecendo, eu não iria. Porque eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Agora, se eu puder bater uma foto, gravar um vídeo, mandar um áudio, ou então ligar ou algo do tipo, é bem melhor, realmente. Nova lei amplia consequências para crimes virtuais contra a infância e juventude. A nova lei vem propondo, inclusive, que a pena seja aumentada de 1/3 a 2/3, em caso que haja justamente a utilização de deepfake, a utilização da imagem de uma criança ou adolescente. Inteligência artificial recria rostos históricos em projeto. Foi um mergulho etnográfico documental e uma etnografia a partir da história de vida, da história oral da comunidade. As eleitoras devem ser maioria nas eleições 2026. E esse cenário levanta duas questões: o peso das mulheres no debate político e a ampliação da participação feminina na disputa por espaços de poder. Veja na reportagem da Pref TV Caruaru, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Elas são a maioria e terão um papel decisivo nas eleições de 2026. Em Pernambuco, mais de 7,2 milhões de eleitores estão aptos a votar. As mulheres representam 53,64% desse total e ajudam a consolidar o estado como o 7º maior colégio eleitoral do Brasil e o 2º do Nordeste. Eu penso em votar naquela pessoa que meio que está fazendo o certo para a população em si. E, assim, antes a gente não tinha esse direito, né? Aí é uma conquista muito grande nossa, de poder votar. Para quem vai estrear nas urnas, o momento é marcado por expectativa, responsabilidade e pelo desejo de participar das decisões que vão definir os rumos do país. Um direito que também representa a oportunidade de fazer a própria voz ser ouvida. Quando as urnas forem abertas, a maioria dos votos terá algo em comum: virar de mulheres. Elas representam mais de 50% do eleitorado pernambucano. É muito gratificante porque antes, como as mulheres não tinham tanto direito de fala, de voz, até mesmo dos seus próprios direitos, faz com que, elas saibam o seu papel, o que pode exercer a elas uma boa qualidade de vida também, porque sabemos muito bem que antes não era bem assim. E nós, enquanto instituição, nós temos desenvolvido inúmeras ações que fomentam a participação das alunas, né, no contexto político e democrático do nosso país. E essas ações nós acreditamos que é muito importante porque nós podemos formar essas alunas para ocupar esses espaços de poder, né, que durante muitos anos foi um espaço negado, né, às mulheres. Então, o Núcleo de Estudos de Gênero ele traz muito essa ideia, né, de que as mulheres, elas estão na sociedade e elas precisam ocupar esses espaços de poder e tomadas de decisões, né? Além de serem maioria nas urnas, as mulheres também exercem influência crescente no debate político. Entender as prioridades desse eleitorado é essencial para compreender o cenário eleitoral e as estratégias dos candidatos. Olha, o eleitorado feminino, ele tem um destaque fundamental em dois aspectos. Primeiro, na quantidade mesmo, porque é muito mais de 50% do eleitorado, chega a 53%, inclusive em Pernambuco. A segunda coisa é na qualidade do voto. O voto feminino, ou seja, as mulheres em geral, quando vão votar, levam em consideração aspectos que muitas vezes o eleitorado masculino não leva. Vamos lá, segurança pública, porque atinge a mulher de um jeito. Proteção familiar, questão de seguridade social, direitos públicos, a mulher e políticas públicas. A mulher preza muito políticas públicas para a família, políticas públicas alimentares, questões dos cuidados e também mercado de trabalho, porque há demandas para as mulheres que impactam em geral a vida delas e da família toda. Então, muitas mulheres são mães de família no sentido de o arrimo da família, né, a principal renda da casa. Em Pernambuco, a faixa etária com maior número de eleitores é a de 40 a 44 anos e o ensino médio completo é o nível de escolaridade predominante. Eu considero que é realmente importante a gente votar
considerando que várias mulheres tiveram que lutar para que a gente estivesse aqui, e como a gente pode fazer esse papel de diferença em votar em candidatos que podem, digamos assim, tirar pessoas de situações vulneráveis. A Casas Bahia anunciou que entrou com pedido de recuperação judicial para renegociar as dívidas, estimadas em mais de 17 bilhões de reais. Ela se junta a outras empresas do varejo, que passam por dificuldades. Um dos principais desafios para o setor é uma mudança no comportamento dos consumidores, que cada vez mais preferem fazer compras na internet. Veja na reportagem da TV Brasil. A Rua Santa Efigênia, na região central de São Paulo, é um dos principais polos de compras da capital paulista. Por aqui é possível encontrar uma infinidade de produtos eletrônicos e itens para o lar. Mas nos últimos anos, quem trabalha por aqui sentiu uma forte queda no movimento. Antes da pandemia, os pessoal procuravam lugar para estacionar aqui, ó, como vocês podem ver aí na rua, ó, olha o tanto de vaga que tem para estacionar. E não tinha, era briga para estacionar o carro na rua. Marcos só veio comprar na loja física porque queria ver o produto de perto. Eu costumo comprar pela internet quando eu tenho certeza das dimensões, eu olho o desenho técnico, mas quando eu tenho dúvida eu venho pessoalmente. O varejo tem crescido no país. Em 2025, a alta foi de 1,6%, segundo dados do IBGE. Mas olhando apenas para o segmento online, o aumento foi de quase 20%, o maior faturamento da história. O comércio online faturou 295 bilhões de reais em 2025. São Paulo concentra a metade das vendas dos produtos pela internet no país. Em 10 anos, o comércio eletrônico saltou 429%. Na nossa avaliação, não há bem uma canibalização do varejo físico pelo varejo online. Hoje em dia, a tendência é que eles se complementem. Tanto o consumidor consultando online e indo à loja para comprar ou para experimentar, como ao contrário, o consumidor indo na loja para depois procurar online o melhor preço. Benedito é vendedor nesta loja de iluminação. Segundo ele, a saída foi investir no comércio online, que é o que tem sustentado a loja física. Quando para o caminhão para distribuir as coisas, vem tudo para a internet, a mercadoria que chega para a internet. E assim, é 90% internet e 10% da loja. A escassez de chuva impacta diretamente a vida no campo. A quantidade de água define o que vai ter de alimento para moradores e rebanhos. Veja na reportagem da Pref TV Caruaru, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Antes de falar em previsão do tempo, é preciso olhar para quem depende dele todos os dias. No campo, chuva, calor e água fazem parte da rotina de Levi. É o clima que ajuda a definir o que vai ser plantado, o que vai crescer e até como alimentar o rebanho. A expectativa da gente era que chovesse igual ao ano passado, mas esse ano, por conta do El Niño, que a gente está ouvindo falar muito, a gente já sentiu esse impacto para a gente. Todo ano chovia, o ano passado choveu em torno de 600 milímetros. Um pluviômetrozinho em casa, e eu olhando, esse ano a gente já foi só 400. Até agora, quer dizer, a gente já perdeu 200 milímetros de chuva. E quando a chuva demora, o desafio aumenta. A água fica mais escassa, o solo perde umidade e os alimentos para os animais também podem ficar mais difíceis. A NOAA, a Agência Climática dos Estados Unidos, elevou para 95% a chance de um El Niño muito forte entre os meses de outubro e dezembro. O fenômeno é provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Em cerca de um mês, a temperatura da água passou de 1,2 para 1,8 grau acima da média. Aqui, cada gota de água conta. De um lado, a necessidade de produzir. Do outro, a incerteza do clima nos próximos meses. E é nesse cenário que os agricultores pernambucanos já se preparam para os possíveis efeitos de um El Niño mais forte. Os meses de setembro, outubro e novembro são meses secos. A pré-estação chuvosa do sertão ela começa apenas em dezembro. Então, esses 3 meses, a agricultura ela vai depender da irrigação. Então, com o aumento das temperaturas que devem vir,
pode demandar mais irrigação para esse tipo de cultura. No norte e em parte do nordeste, o El Niño costuma estar associado à redução das chuvas e ao aumento do risco de período de seca. E o período mais crítico pode coincidir com o verão. Para a agricultura e pecuária, o calor mais intenso também pode aumentar a evaporação. E isso significa mais pressão sobre um recurso essencial, a água. No campo, a preocupação já é transformar a previsão em planejamento. Cuidar da água, pensar na alimentação dos animais e avaliar o que pode ser produzido diante das condições do clima. A Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo para denúncias de irregularidades nas propagandas eleitorais. O Pardal pode ser baixado em qualquer loja de aplicativos e permite aos eleitores denunciar infrações para ajudar na fiscalização da campanha. A reportagem é da TV Ceará, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. O aplicativo Pardal Móvel é gratuito e está disponível desde o início da propaganda eleitoral nas ruas. Através dele, os eleitores vão poder encaminhar denúncias à Justiça Eleitoral. A ideia é permitir uma maior participação da população no processo de fiscalização das eleições. O aplicativo pode ser usado através da senha da plataforma GovBR. Os eleitores aprovam a iniciativa, mas o app ainda é desconhecido de muita gente. Se eu tivesse que em algum local falar o que eu vi acontecendo, eu não iria. Porque eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Agora, se eu puder bater uma foto, gravar um vídeo, mandar um áudio, ou então ligar, ou algo do tipo, é bem melhor, realmente. Tipo, eu gostei disso. Já tá rodando esse aplicativo? Já, depois tu baixa. O nome é Pardal. Certo, muito bom. Obrigado, viu? É bem prático, porque é aquela coisa, você vai ali, viu, bate a foto e manda. Não precisa ligar ou vir, sair, se locomover de onde você está para ir atrás, né? Eu acho muito benéfico, entendeu? Para um bem comum, para todos, né? Eu acho bem válido essa questão. O registro da denúncia pelo aplicativo é a porta de entrada. Depois disso, a Justiça Eleitoral passa a realizar o processo de checagem para saber se o caso se trata realmente de uma irregularidade e partir para a fiscalização. É importante que os usuários descrevam as irregularidades. Será possível anexar fotos, vídeos, áudios e endereços eletrônicos relacionados às infrações. O denunciante recebe um link para acompanhar a denúncia. O eleitor ou a eleitora pode baixar o aplicativo em seu celular e aí ele utiliza o aplicativo de forma a retirar imagens, vídeos ou áudios daquela propaganda irregular. Ele vai fazer a geolocalização dizendo qual é o local e encaminha diretamente para a equipe de fiscalização que vai atuar observando se realmente é uma irregularidade, encaminha para a justiça, para o juiz eleitoral, para a juíza eleitoral, para com isso ela poder fazer o julgamento daquela notícia de irregularidade. Caso tiver que retirar, retira a propaganda e o eleitor ainda tem como acompanhar isso tudo pelo aplicativo. Uma plataforma de acompanhamento de estatísticas das denúncias também foi criada em paralelo e se chama Pardal Web. A multa pela irregularidade pode chegar a R$ 8.000. Ao final do processamento dessa notícia, ela é encaminhada, caso se constate que realmente é irregular, para o Ministério Público, possivelmente entrar com a representação que vai causar justamente essa multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. Agora vamos para um breve intervalo. Voltaremos em instantes. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Em busca de renda extra, as mulheres também estão entre os apostadores online. Uma pesquisa mostra que 4 em cada 10 mulheres já apostaram. E as mulheres que são mães estão entre as que mais mantêm atividades nesses jogos. Confira detalhes na reportagem da TV Brasil. Assim como os homens, as mulheres acreditam que as apostas online podem gerar uma renda extra para elas. A pesquisa destaca, inclusive, que a crença em ganhos financeiros constantes faz com que as mães apostem mais que as mulheres sem filhos. O estudo mostra que quase metade da população brasileira aposta ou já apostou em algum momento. Nos homens, essa taxa chega a 56%, nas mulheres, 42%. Ainda existem 12% de mulheres que não jogam, mas sofrem as consequências em casa. Mulheres também relataram para a gente que estão hoje
vivendo uma vida sem descanso emocional, né, sem descanso psíquico, porque estão o tempo inteiro preocupadas não só com os impactos financeiros que são reais e que também elas precisam absorver muitas vezes, mas principalmente com as repercussões emocionais que o jogo traz para a própria família. Uma diferença entre os gêneros é que elas preferem os cassinos virtuais, como roletas e jogos de caça-níquel, enquanto os homens gostam mais de apostas esportivas. Não existe você ser hábil contra um cassino, né? O cassino é o que sempre vai ganhar. Então, isso vai reforçando também nelas uma questão de autoimagem, assim, eu não ganhei porque eu sou burra, porque eu não sou inteligente o suficiente, entende? Então deprecia ainda mais uma pessoa que está vulnerabilizada, que busca no jogo uma saída, ela não consegue e em vez dela ter uma noção de que, beleza, isso é feito para eu perder, ela se culpa. A pesquisa ainda revela que a rejeição das apostas online é maior entre as mulheres. Quase 70% das entrevistadas acreditam que as bets estão acabando com a família brasileira e mais de 62% delas são a favor da proibição total desse jogo no Brasil. O levantamento é inédito e foi feito pelo estúdio de pesquisa Clarice, em parceria com a Estratégia Latina e o IDEA. Um dado preocupante é que 70% dos brasileiros nunca ouviram falar do sistema de autoexclusão criado pelo governo federal. É uma plataforma digital em que a pessoa pede de forma gratuita o bloqueio do seu CPF nas casas de apostas online. O link pode ser acessado no site do Ministério da Fazenda. A Receita Federal já liberou a consulta à restituição do imposto de renda em 2026. Quem está aguardando pode verificar se já está incluso neste novo lote. Mais informações com a repórter Vívia Lima. Bom dia, Vívia. Bom dia, Joyce. Continua aberta a consulta ao quarto e último lote da restituição do Imposto de Renda 2026, liberado na última segunda-feira. Ao todo, mais de 500 mil contribuintes vão receber cerca de 1 bilhão e 240 milhões de reais. O pagamento está previsto para ser realizado no dia 31 de agosto, na conta bancária ou chave Pix do CPF informado no momento da declaração. A consulta pode ser realizada através do site ou aplicativo da Receita Federal, através da aba Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição. Já para aqueles que não estiverem inclusos neste lote, devem procurar o ECAC para verificar possíveis pendências. Se necessário, é possível emitir uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes de pagamento. De volta aos estúdios. Obrigada, Vívia, pelas informações. A internet, que faz parte da rotina de crianças e adolescentes, também pode ser usada por criminosos para aliciar, ameaçar e explorar as vítimas. Uma nova lei endureceu as punições para crimes de violência sexual contra menores e passou a prever situações envolvendo inteligência artificial, deepfake e outras ferramentas digitais. Acompanhe na reportagem da TV Ceará, que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. A tela do celular pode esconder uma ameaça que nem sempre é percebida de imediato. Por trás de jogos, redes sociais e aplicativos de conversa, criminosos podem criar perfis falsos e se aproximar de crianças e adolescentes com o objetivo de ganhar confiança e conseguir imagens ou vídeos de conteúdo sexual. A nova legislação aumenta a punição para quem alicia, assedia, convida, instiga ou constrange menores de 14 anos com essa finalidade. A pena é de 3 a 5 anos para aquele indivíduo que sonda, que corteja um menor de 14 anos pela via digital, pelas redes sociais, por exemplo, o convidando para algum encontro ou seduzindo para encaminhar imagens. Então, hoje esse delito passa a estar estatuído no ordenamento jurídico brasileiro. E não é apenas quem produz esse tipo de material que pode ser responsabilizado. A lei também endurece as penas para quem vende, oferece, transmite, distribui ou divulga conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para quem adquire, possui, armazena ou solicita esse material, a pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão,
além de multa. Também há previsão para quem acessa ou visualiza esse conteúdo com finalidade sexual. E a mudança na legislação acompanha também uma transformação tecnológica. Hoje, imagens podem ser manipuladas ou completamente criadas por inteligência artificial. E justamente por isso, a lei passou a prever punições específicas para quem usa esses recursos para simular a participação de crianças ou adolescentes em conteúdo de violência sexual. É o chamado deepfake. Com ferramentas de inteligência artificial, imagens e vozes podem ser alteradas para criar situações que nunca aconteceram ou inserir a imagem de uma criança ou adolescente em um conteúdo sexual. A nova lei prevê de 3 a 5 anos de reclusão para quem estimular a participação de menores nesse tipo de conteúdo por meio de adulteração, montagem ou modificação de imagens ou vídeos, inclusive com inteligência artificial. A nova lei vem propondo, inclusive, que a pena seja aumentada de 1/3 a 2/3, em caso que haja justamente a utilização de deepfake, a utilização da imagem de uma criança ou adolescente com uma outra voz ou adotando aquela imagem dentro de um cenário de cunho sexual. A legislação também cria novos caminhos para a investigação. A chamada ronda virtual permite que órgãos de investigação identifiquem e coletem arquivos relacionados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes em ambientes públicos como fóruns, sites, canais e redes sociais. Em situações de flagrante ou de risco à vida ou à integridade da vítima, autoridades também podem requisitar determinados dados aos provedores sem autorização judicial prévia, com comunicação posterior à Justiça. A legislação tem se tornado cada vez mais severa e rigorosa nesse aspecto. E o que é mais importante, ela tem se atualizado com a velocidade necessária. Até porque, repito, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai completar, daqui a 4 anos, 40 anos de existência. Então, obviamente que é inimaginável que lá na década de 90, nós pudéssemos antever, profetizar toda essa realidade digital que nós vivenciamos hoje. Mas a prevenção continua sendo fundamental. Pais e responsáveis precisam saber quais plataformas os filhos utilizam, com quem conversam e que tipo de conteúdo acessam. Mudanças de comportamento, conversas escondidas e contatos com pessoas desconhecidas podem ser sinais de alerta. E diante de uma suspeita, a orientação é não ignorar a situação e buscar a ajuda das autoridades, preservando as provas digitais. Os mares ao redor da Europa atingiram temperaturas excepcionais este ano. O aquecimento global, provocado por ações humanas, é a principal causa no aumento da temperatura. A análise é da World Weather Attribution, grupo de cientistas que estuda o impacto das mudanças climáticas em eventos extremos. A reportagem é da TV Brasil. O continente europeu acumula 5 ondas de calor consecutivas desde o final da primavera e início do verão. E a anomalia não está apenas na atmosfera, mas também nos mares. De acordo com os pesquisadores, o aquecimento no Mediterrâneo Ocidental foi de aproximadamente 3 graus Celsius. Mas no Golfo de Leão, no litoral sul da França, chegou a impressionantes 6 graus acima da média. No Mediterrâneo Oriental, a alta chegou a 2,6. No Golfo da Biscaia e na Península Ibérica, o aumento chegou a 1,4 grau. E nos mares próximos à Irlanda e ao Reino Unido, o acréscimo de calor foi de 1,3. As águas mais quentes têm atraído banhistas, mas revelam um perigo cada vez mais urgente. Do Atlântico ao Mediterrâneo, as ondas de calor marinhas afetam a biodiversidade e trazem risco à segurança alimentar. Águas mais quentes adoecem corais e algas, que têm um papel importante na cadeia alimentar marinha. Com isso, a ameaça se estende aos peixes e, consequentemente, impacta a pesca. Além disso, mares mais quentes evaporam mais e viram combustível para tempestades e chuvas violentas. As ondas de calor também ganham força. Oceanos superaquecidos aumentam a umidade do ar, piorando a sensação de calor intenso. A Europa é o continente que mais esquenta no mundo. Segundo o Observatório Copérnicus, o ritmo de aquecimento é quase 2 vezes superior à média global devido à proximidade com o Ártico.
O rápido derretimento de gelo na região reduz a capacidade do Ártico de refletir a radiação solar, fazendo com que mais calor seja absorvido pela superfície. Um projeto utiliza inteligência artificial para recriar os rostos de 3 mulheres negras de grande importância para a história do Brasil: Maria Filipa, Teresa de Benguela e Luísa Marim. O trabalho busca fazer um resgate da memória dessas lideranças negras apagadas pelo racismo estrutural. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Ao longo da história do Brasil, heroínas negras foram representadas pela mesma imagem: uma mulher negra usando turbante. Essa já foi Maria Filipa, Teresa de Benguela e Luísa Marim. Durante séculos, heroínas negras que marcaram a história do Brasil permaneceram sem rosto. Agora, pesquisa histórica e inteligência artificial se unem no projeto Faces Negras Importam, para reconstruir essas imagens e devolver identidade a mulheres que tiveram suas trajetórias apagadas ao longo do tempo. Especialista na trajetória de Luísa Marim, Aline Najara foi uma das pesquisadoras responsáveis por reunir documentos, estudos e referências históricas que serviram de base para a recriação da imagem da líder negra. Todo o processo foi acompanhado por pesquisadoras para que cada detalhe respeitasse o contexto histórico dessas mulheres. A reflexão que eu proponho nessa pesquisa, é como a Luísa Marim ela representa, a partir da descrição que Gama faz da própria mãe, um coletivo de mulheres que viveram ali no século XIX, que circularam pelas ruas de Salvador. O trabalho também buscou romper uma prática histórica de invisibilização das mulheres negras. Durante décadas, a ausência de registros fez com que elas fossem retratadas de forma genérica, ou, em alguns casos, até embranquecidas em representações artísticas. Você tirava a foto, você não estava tirando a foto da pessoa, você estava tirando a foto do modo da pessoa, da coisificação. Então, fulano sentado de frente, mulher de turbante, Zé de chapéu. Então você coisificava, Isso evidencia muito sobre a desnaturalização da humanidade desses corpos negros. Descendente da 5ª geração de Teresa de Benguela, Silviane Ramos vê no projeto um reconhecimento da ancestralidade e da memória de uma das maiores lideranças quilombolas do país. Foi um mergulho etnográfico documental e uma etnografia a partir da história de vida, da história oral da comunidade. Um resgate que vai além da imagem e ajuda a contar a história sob a perspectiva de quem sempre foi invisibilizado. Quando a gente olha para esses rostos que foram criados por inteligência artificial, mas que são baseados em pesquisas de historiadoras que se dedicaram, que se debruçaram sobre isso, eu penso que é uma forma de preencher essas lacunas e de nos possibilitar esse lugar de se olhar e se ver no processo histórico também, de se olhar e se ver e de entender que tem muitas e muitos ainda que foram invisibilizados e que carecem de ter as suas histórias contadas. O UERN TV Notícias dessa semana fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, através do Instagram, @UERNTV, e pelo YouTube, youtube.com/UERNTV. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.